Com as bênçãos de Deus, damos início à 32ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Carlos Natal fazer leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 61. Porventura, a minha alma não estará sujeita a Deus, pois que dele é a minha salvação. Solicito ao vereador Beto fazer leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Solicito à vereadora Meire fazer a leitura de um artigo dos Estatutos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Dando início à ordem do dia, temos projeto de lei 57/2017, primeira discussão, o qual foi retirado sai da ordem do dia devido a pedido do Executivo. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 13 minutos para o recebimento do projeto de lei número 63/2017. Não havendo nada mais a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Com as bênçãos de Deus, damos início à 33ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Bengala fazer leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 7. Põe os olhos em todos os soberbos e confunde os quebrantes e impõe no seu lugar. Solicito ao vereador Renatinho fazer leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação aos outros com espírito de fraternidade. Solicito ao vereador Beto fazer leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles, a seus descendentes. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Solicito ao vereador secretário-geral do Atleta a fazer a chamada nominal. Eduardo Delegacia, ausente. Edmo Bofete. Presente. Geraldo Atleta, presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Doutor Alexandre Amaral, ausente. Carlos Natal. Presente. Bengala. Presente. Beto. Dando início à ordem do dia, temos anuncio o recebimento do projeto de lei 63/2017. Nada mais havendo tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Tem que fugir aqui. Antes, porém, convoco uma sessão extraordinária para daqui 3 minutos, para tratar de deliberação da primeira discussão do projeto de lei 63/2017. Nada havendo tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Com as bênçãos de Deus, damos início à 34ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Solicito à vereadora professora Meire fazer leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 28. Trazei ao Senhor, ó filhos de Deus, trazei ao Senhor tenros cordeiros. Rendei ao Senhor glória e honra, rendei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor no átrio do seu santuário. Solicito ao vereador Carlos Natal fazer leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Solicito ao vereador Bengala fazer leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 190. A intimação da sentença que aplica medida de intenção ou regime de semiliberados será feita. Solicito ao vereador secretário-geral do Atleta a fazer chamada nominal dos vereadores. Eduardo Delegacia. Edmo Bofete. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta, presente. Renatinho Watanabe. Presente. Presente. Bengala. Presente. Beto. Carlos Natal. Presente. Doutor Alexandre Rogério do Amaral.
Dando início à ordem do dia, temos primeira discussão do projeto de lei 63/2017, que dispõe sobre a alteração do artigo 82 da lei número 67, de 29/10/1993, referente ao Código Tributário do município, e altera a lista de serviço do ISS, constante do anexo da lei número 773, de 10 de dezembro de 2003, e da outras providências. Solicito ao secretário vereador-geral da Atleta fazer a leitura do referido projeto. Alumínio, 26 de setembro de 2017. Mensagem 63/2017. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos a superior deliberação dessa edilidade, incluso o projeto de lei 63, que dispõe sobre a alteração do artigo 82 da lei 67, de 29/10/93, que trata do Código Tributário do município, e altera a lista de serviços do ISS, constante o anexo da Lei 773, de 10 de dezembro de 2003, e da outras providências. A Lei Complementar 157, de 29 de dezembro de 2016, alterou a Lei 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza, prevendo novas regras sobre o local de incidência do ISS e acrescentando novos serviços sujeitos à tributação. Com a aprovação da citada lei, deve-se alterar a legislação municipal, a fim de contemplar nela as alterações promovidas pela Lei Complementar 157, sem o que não se poderia cobrar o ISS das modificações implementadas. As principais mudanças dizem respeito ao recolhimento sobre leasing, freelancing, planos de saúde e administração de crédito. Passou a haver ainda a previsão de que está submetido à incidência do ISS o armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos, sistemas de informação, entre outros formatos. Até então, havia previsão expressa da incidência do ISS apenas em relação ao processamento de dados. Os serviços de elaboração de softwares também estão sujeitos à incidência do ISS, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. Também passa a haver incidência de ISS sobre a distribuição de conteúdo pela internet e a disposição sem exceção definitiva de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, alcançando operações, entre outras, da Netflix e do Spotify. Serviços ligados à atividade de reflorestamento foram ampliados, além de outros que sofreram ampliação ou modificação. Algumas modificações são controvertidas e serão passíveis, junto ao órgão federal, de contestações e que poderão, em determinados casos, influir na cobrança do imposto. O certo é que pouco ou muito o município passará a contar com novas fontes de receita. A lei deverá estar aprovada até 30 de setembro do corrente ano, para entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nessas condições e contando com a agilidade e colaboração dessa edilidade, na discussão e aprovação dessa propositura, dentro do prazo que possibilita a cobrança em 2018, despedimos-nos manifestando, acolhendo a Câmara, nosso protesto de respeito e admiração. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivamente a seus pares, os processos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 63/2017 dispõe sobre a alteração do artigo 82 da Lei 67, o Código Tributário do município, e altera a lista de serviços do ISS constante do anexo da Lei 773, de 10 de dezembro de 2003, e da outras providências. O prefeito do município de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 82 da Lei 67 de 93 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 82. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos que seguem descritos, quando o imposto será devido no local. Inciso 1. No estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado, no caso de serviço proveniente do exterior do país, ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. 2. No estabelecimento da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso de serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa. 3.
da execução da obra no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.17 da lista anexa. 4. Da demolição no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa. 5. Das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa. 6. Da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa. 7. Da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.1 da lista anexa. 8. Da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso do serviço subscrito no subitem 7.11 da lista anexa. 9. Do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso do serviço descrito no subitem 7.12 da lista anexa. 10. Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres, indissociáveis da formação, manutenção e colheita de floresta para quaisquer fins, por quaisquer meios. 11. Da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.15 da lista anexa. 12. Da limpeza e dragagem, no caso do serviço descrito no subitem 7.16 da lista anexa. 13. Onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa. 14. Dos bens dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, nos casos do serviço descrito no subitem 11.02 da lista anexa. 15. Do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso do serviço descrito no subitem 11.04 da lista anexa. 16. Da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitens do item 12, exceto o 12.13 da lista anexa. 17. Do município onde está sendo executado o transporte, no caso do serviço descrito pelo item 16 da lista anexa. 18. Do estabelecimento do tomador da mão de obra ou na falta do estabelecimento onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa. 19. Da feira, exposição, congresso ou congênere a que referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa. 20. Do porto, aeroporto, ferroviário ou metroviário, no caso do serviço descrito pelo item 20 da lista anexa. 21. Do domicílio do tomador do serviço dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09. 22. Do domicílio do tomador do serviço, no caso do serviço prestado pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais inscritos no subitem 15.01. 23. Do domicílio do tomador do serviço dos subitens 10.04 e 15.09. Artigo 2º. No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09 na lista de serviços anexa desta lei, o valor do imposto é devido ao município declarado como domicílio da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este. Artigo 3º. No caso do serviço prestado pelas administradoras do cartão de crédito e débito, descrito no subitem 15.01 da lista de serviços anexa desta lei, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registradas no local de domicílio do tomador de serviço. Artigo 4º. A lista de serviços anexa à Lei nº 773, de 10 de dezembro de 2003,
passa a vigorar com as alterações incorporadas no anexo dessa lei. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 26 de setembro de 2017. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei número 63/2017. Em discussão. 15 minutos com a parte, senhor vereador. Bom, esse projeto é um projeto de extrema importância para o município, né, que ele envolve aqui a arrecadação do ISS. A gente sabe que o ISS, nos tempos áureos de alumínio, que foi feito com dinheiro, com recurso do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa aí no fórum. O que a CBA recolhe de ISS? A CBA não recolhe nada de ISS. Quem recolhe ISS são os prestadores de serviço, as transportadoras, as empreiteiras que atuam na CBA, os escritórios que prestam serviço para a CBA, prestam. O ISS sempre existiu, e a gente viu aqui uma preocupação do prefeito com relação ao prazo de envio, que tem que ser, salvo engano, nos 90 dias, para que ele possa ter a validade para o próximo ano. E inclui aqui serviços importantes, né, que vem na realidade, como o Netflix, né? Está errado aqui na mensagem, o Spotify, que são serviços que as pessoas contratam e que hoje, com essa lei, o ISS, o imposto lá 2 a 5%, vai passar a incidir sobre esse tipo de atividade. Hoje ainda não sei a repercussão disso, mas se há amparo legal para cobrar, que se cobre. Então, assim, eu acho que qualquer conduta para se buscar receita, para se tributar, para se avaliar, é importante. O prefeito mandou dentro do prazo. Algumas coisas aqui, transporte metroviário, né? Então a gente vê que é um projeto que está muito no futuro, né? Fala aqui até em portuário, né? Então, quiçá aqui uma área no futuro. Mas, enfim, engloba bastante coisa. É lógico que também é uma lei ampla que a gente fala, mas amanhã, por exemplo, Araçariguama, se fala de aeroporto, se fala até de um autódromo em Araçariguama, né? Então, é importante que abrange. Só que a grande preocupação que em outros anos eu falava com relação ao ISS e com relação à tributação das empresas, não é nem a questão da tributação em si, envolve a questão da fiscalização. O município de Alumínio, ele é muito carente com relação à fiscalização. Então não adianta você querer cobrar uma assinatura por exemplo, do Spotify ou do Netflix, por exemplo, se hoje a prefeitura, para cobrar uma empreiteira, que todo mundo sabe que faz serviço na CBA, que executa uma determinada obra, que tem uma receita significativa. No passado, eu estava fazendo um serviço na fábrica, e a pessoa falou: Alexandre, olha que absurdo, o fiscal da prefeitura perguntou, viu, a empresa X prestou serviço aí, qual que foi o faturamento dela? Isso não pode. Quem está querendo ser futurista na questão do ISS, eu acho que é que o prefeito, a gente cobra, que implante imediatamente a questão da retenção pela nota fiscal. Emitiu a nota, por exemplo, o maior hoje aqui que gerador de ISS são as empresas, por exemplo, que trabalham na própria CBA. Exemplo, Sodexo. Emitiu a nota, uma nota de R$100 mil. Já se desconta o ISS imediatamente. E quem vai pagar o serviço já não paga o 100, paga o 100 menos o imposto. E essa empresa, então, que é a tomadora, que transfira o dinheiro para o município. Porque só assim a gente vai ter uma arrecadação, vai ter uma lei que prevê uma amplitude de arrecadação, mas a gente só tendo a fiscalização e tendo um sistema eficiente de cobrança, é que a gente vai poder executar a lei na plenitude. Então é evidente que a gente vai aprovar, até porque o projeto veio de última veio nos 49 minutos, mas a gente tem que aprovar, porque senão não pode ser aplicado para o próximo exercício. Mas assim, que é louvável a iniciativa de se cobrar por esses recursos que existem hoje, Sky, Netflix, parece pouco, mas não é. A gente sabe que hoje, quantos assinantes Sky não tem aí, né? Deveriam pôr a Sky Gato aí também para cobrar, mas a Sky, quantas pessoas não tem? Mas assim, que a prefeitura mude a concepção e torne efetiva a fiscalização e crie um mecanismo para se arrecadar, para ter a incidência e para se arrecadar de uma forma efetiva. Então era apenas o que eu tinha comentado do projeto, deixando evidentemente a consideração favorável. Continua em discussão o projeto de lei 63/2017. Em discussão. Nenhum mais vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação.
Projeto de Lei 63/2017, aprovado por 7 votos em primeira discussão. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui 3 minutos para a segunda discussão do projeto de lei 63/2017. Nada mais havendo tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrada. Com as bênçãos de Deus, damos início à 35ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Carlos Natal fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 67. Levante-se, Deus, e sejam dispersos os seus inimigos, e fujam da sua presença os que o aborrecem. Solicito ao vereador Dr. Alexandre fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 21. 1. Todo ser humano tem o direito de fazer parte do governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Solicito ao vereador Beto fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 222. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 15 dias. Lido, senhor presidente. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Dando início à ordem do dia, temos segunda discussão do projeto de lei número 63/2017, que dispõe sobre a alteração do artigo 82 da lei número 67, de 29/10/1993, que se refere ao Código Tributário do município e altera a lista de serviços do ISS, constantes do anexo da lei número 773, de 10 de dezembro de 2003 e da outras providências. Solicito ao secretário, vereador Geraldo Atleta, a fazer a leitura do referido projeto. Pela ordem, presidente. Pois não, senhor vereador. Considerando que esse projeto foi lido na sessão anteriormente pelo ilustríssimo vereador Geraldo, e se trata agora, portanto, de segunda discussão, solicito que seja suprimida a leitura do projeto. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir a leitura do projeto de lei 63/2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Fica aprovado o pedido do Dr. Alexandre em suprimir a leitura do projeto de lei em segunda discussão, projeto de lei número 63/2017, por 7 votos. Coloco em discussão o projeto de lei 63/2017 em segunda discussão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Pois não, senhor vereador. A votação nominal do projeto, segunda discussão. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a votação nominal. O atleta aprova. Professora Meire Barbosa. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Fica aprovada em segunda discussão o projeto de lei 63/2017 por 7 votos. Nada mais havendo tratar na presente sessão, damos a mesma encerrada, desejando a todos boa noite.